Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e a nossa aula de hoje é uma aula super especial, que é para você ter uma dimensão bem completa do que é a língua portuguesa. Então, esta aula aqui faz parte todo o nosso curso do Começando do Zero Língua Portuguesa. Então, a intenção desta aula é que você entenda todo o processo da língua portuguesa, como você precisa estudar, o que fazer para a língua portuguesa, esse passo a passo. O que acontece muito em relação à língua portuguesa? Diferentemente de outras matérias, que possuem, claro, mais conceitos e mais regras, a língua portuguesa é assim. Você precisa estudar os conceitos, as regras, saber as exceções, saber os casos especiais, tudo isso. O que acontece nas provas é que as provas não cobram o conceito, mas cobram o emprego das regras. Então, o que acontece muito? Você não estuda o conceito e quer fazer exercício direto. Você vai ficar perdido, não vai nem saber por que você acertou ou errou uma questão. Então, o que acontece com o português? É necessário saber os conceitos, saber as regras, saber tudo isso. E é entender que nas provas não se cobra diretamente o conceito, mas o emprego, o uso na prática numa frase. Mas você precisa saber tudo, o que é verbo, o que é substantivo, o que é oração, o que é crase, tudo isso, para você saber que na hora que entrar em contato com uma questão, saber como resolvê-la. E claro, português você usa em tudo, usa tanto na parte de questões, quando você vai fazer uma prova de língua portuguesa, não importa se é concurso, vestibular, exame de suficiência, não importa. Português sempre é a mesma coisa. O que acontece muito? Você vai usar nas provas diretamente, você usa quando vai construir um bom texto, uma redação, você vai ter que usar conceitos de língua portuguesa. Quando você vai fazer uma leitura ou de uma prova de português diretamente, ou então ler algum tipo de texto e questões de outras disciplinas, porque tudo é feito a partir da língua portuguesa. Então você tem que ter uma noção bem importante de como estudar tudo isso. E não adianta fazer assim, hoje eu vou estudar crase, beleza, aí amanhã verbo, outro dia acentuação. Se você não tiver uma direção certinha, um planejamento, um passo a passo, você tem a impressão de que você estuda e não sai do lugar. Me ajude agora, responda para mim. Você já deve ter passado por isso. Estuda português, estuda português, estuda português. Aí, beleza, 1 mês, 2 meses, 3, 4, 6. Você tem a impressão de que parece que você não estudou nada. Por quê? Na hora de estar em contato com uma regra, as questões elas cobram muito não a regra pela regra, mas o contexto. Então, tudo, e eu volto a falar para você, concurso, vestibular, exame de suficiência, qualquer tipo de prova que seja de processo seletivo, vai cobrar o emprego do português e não a regra pela regra. Não vai pedir para você assim, por exemplo, o que é um substantivo? Não é isso que se pede. Mas pede para você saber se está empregado de forma correta aquele substantivo. Então, tem diferença. Você precisa saber a regra e da regra ir para o uso, a parte prática. Só que tem que ter uma forma organizada de fazer isso. Ir na louca não adianta. Primeira coisa que tem que ter em mente, me acompanha agora aqui, Primeira coisa básica que você precisa saber para estudar a língua portuguesa.
você tem que organizar os seus estudos por categorias. Por quê? Não é tudo junto e misturado, não, tá? Existem categorias que são realmente pertinentes e por meio delas você vai perceber que os conteúdos estão agrupadinhos. Então nós temos aqui, ó, 6 categorias básicas que fazem com que você entenda que o português ele é todo articulado. Por mais que a gente acredite que o português é só você olhar assim, aí deduzindo, não é. O português é cheio de regras. Regras, conceitos, regras especiais, algumas exceções. Então, tudo tem regra no português. É quase que fosse uma matemática, tá? Claro que não como tão precisa como a matemática, mas tudo amarradinho a regras. Então, a primeira coisa que você tem que saber, organizar os estudos por categorias. Eu tenho que entender que todos os conteúdos de português, eles estão organizados de uma forma bem bonitinha. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o grupo da fonologia, tenho o grupo da morfologia, o grupo da sintaxe, o grupo da semântica, o grupo da estilística e o grupo da tipologia e do gênero textual. Então, você precisa entender que existem esses grandes grupos aqui. Não adianta estudar de uma forma misturada, senão você não dá conta. Para começar o português, você tem que começar devagarinho, passo a passo. E gradativamente você vai intensificando os estudos e aprofundando os conteúdos. É como se fosse quando a gente vai fazer, sabe, escola de inglês, que você estuda assim, nível iniciante, nível básico, intermediário, avançado, fluente e tal. É mais ou menos assim. Você tem que começar devagarinho e saber que cada assunto, ele tem um nível de complexidade, alguns são mais difíceis, outros não. Então, tem que ter o passo a passo aqui. Só para a gente poder conceituar isso daqui, me acompanhe em tela, só para você entender, então, o conceito de cada um deles. Então, olha só, temos aqui fonologia. A fonologia, o que ela vai estudar aqui, que a gente vai olhar? Tudo que tem a ver com os sons de fala. Então, aqui, ó, a fonologia determina como os sons da fala são representados por meio de letras. Então, aqui você vai ter toda a parte de acentuação gráfica, toda a parte de ortografia, aqui, ó, na fonologia, que também você pode contar como fonética, que são duas coisas muito parecidas. Aí temos a morfologia. A morfologia, o que ela faz? Ela organiza a classificação das classes de palavras. Nós temos aqui, ó, 10 classes de palavras. Então, aqui você tem que perceber toda essa organização aqui. Tem que saber cada uma delas, quais são as 10 classes, como elas se organizam, uma por uma. Aí temos a sintaxe. A sintaxe, lógico, é a parte mais complexa, mais difícil, com certeza. O que faz a sintaxe? Ela analisa as funções que as palavras exercem numa frase. Então, isso significa que você precisa saber quais são, primeiro, as classes, como elas se organizam, para daí ir para a sintaxe, para entender a função que cada uma delas pode exercer. Maravilha. Aí temos a semântica. A semântica, ela trabalha muito com o significado. Então, você vai ter aqui tudo que está relacionado à significação de palavras, a sentido, tudo aqui é semântica. Homônimos, parônimos, tudo tem a ver com a semântica. A estilística, ela verifica como a linguagem é empregada. Por exemplo, uma linguagem mais formal, informal, coloquial, tudo isso aqui é na estilística. Vícios de linguagem, aqui é a estilística que estuda. E, por fim, a tipologia e o gênero textual. Aqui, você vai estudar como o texto pode ser estruturado, como ele é construído. Aqui você vai ter a dissertação, a narração, os vários gêneros que nós temos aí, ó, contos, crônicas, charges. Então, tudo aqui tem a ver com essa parte da tipologia. Portanto, isso daqui, ó, é essencial que você entenda, saiba como se organiza, tá? Voltando, então, aqui para o quadro. Então, primeira coisa que tem que fazer, ó, eu estou organizando os meus estudos por categorias. Então, a primeira coisa que tem que fazer é isso. Eu tenho que ter um passo a passo. Aqui a sugestão é que você comece pela fonologia, pela fonética.
que aqui você pega a parte bem conceitual de o que é fonema, o que é letra, como se separam as sílabas, empregos de ortografia, emprego de hífen, acentuação, toda a parte aqui envolve a construção das palavras, como elas se organizam. Isso é bem importante. Não é um conteúdo tão difícil, parece às vezes, porque é muita regrinha, mas não é algo tão difícil. E é uma parte importante porque quando você vai ler um texto, quando você vai construir um texto, saber a grafia correta das palavras, como é a acentuação, tudo isso é importante. Às vezes tem alguma falha que vem daqui. Então, tem que sim começar por aqui. Comece por essa parte, que é a parte mais conceitual em relação às palavras, como elas são construídas. Então, comece pela fonética e pela fonologia. Ah, mas eu já sei. Não importa. A revisão de conteúdos é tão importante quanto a primeira vez que você lê um conteúdo. Então, comecei a estudar a língua portuguesa. Eu quero começar. Aqui vale para 2 momentos. Ah, eu vou começar do zero mesmo. Nunca usei língua portuguesa, tô no zero, -1, -10. Aqui comece por essa sequência de organização aqui de conteúdos. Ah, mas eu estudo já há um tempo língua portuguesa. Não importa, comece aqui também. Por quê? Quanto mais você estuda um conteúdo, mais você fixa. E como você tem muita regra, não adianta ver uma vez só. Você tem que ver várias vezes o mesmo assunto. Então, você já entendeu aqui que eu preciso organizar os estudos por categorias. Por que eu tenho que fazer isso? A princípio, você olha assim, tá, então é como se fosse uma gavetinha, eu estudo aqui, 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 separado. Na primeira vez, sim, você vai estudar tudo separadinho. Isso, 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 isso. Aí você vai começar a perceber que existe uma relação entre elas. Aí é que você vai perceber que começa a ficar um pouquinho mais complicado, mais complexo o estudo. Por quê? A princípio, você estuda tudo separadinho. Maravilha! Estudei morfologia, estudei a sintaxe, estudei a estilística. Perfeito! Só que em alguns momentos, depois de que você já estudou a primeira parte conceitual, já fez o início aqui, a parte iniciante, o iniciante está mais ou menos aqui, ó, no emprego da fonologia e da morfologia. Isso é mais a parte iniciante. Você já fez isso tudo aqui, maravilha. Aí, você vai para a sintaxe. E você vai perceber que na sintaxe, muitas coisas, muitas regras da sintaxe têm um pezinho na morfologia. Então, você vai perceber que existe uma relação muito próxima entre sintaxe e morfologia. Só que para fazer essa relação aqui, você tem que primeiro saber toda a morfologia, passo a passo, substantivo, artigo, tudo bonitinho, para poder entender isso daqui. Você vai perceber também que muitas regras que existem na sintaxe também têm uma interferência com a semântica. O sentido também influencia muito na sintaxe. Então, vai chegar uma hora, depois que você fizer a parte inicial, que você vai entender que existe uma relação muito próxima entre as categorias, muito mesmo. Olha um exemplo aqui bem prático, só para você entender como é que eu percebo que existe essa relação aqui. Então, olha só, aqui eu trouxe um exemplo para você. Espero que todos os conteúdos sejam revisados, tá? Eu coloquei a frase 2 vezes aqui, por quê? Eu vou dar uma ênfase aqui à palavra que. Perfeito. Então, temos a palavra que aqui, ó. Aí nós vamos pegar e fazer o seguinte. Vou primeiro fazer uma análise morfológica, tá? Espero que. Quando você tem a palavra que logo após um verbo, espero que, noto que, a verdade é que. Sempre que tem essa relação aqui, essa palavra que aqui, ó, na morfologia, ela vai ser classificada como uma conjunção subordinativa integrante. Maravilha! Então, essa é a classificação que ela recebe, tá? Vamos colocar aqui uma sigla aqui, ó, CSI. Daí fica mais fácil daí fica menorzinho aqui. Então, eu já sei que pela morfologia, isso aqui é morfologia, ó. Pela morfologia, então eu já sei que isso aqui é uma conjunção subordinativa integrante. Maravilha! Isso é minha análise morfológica. E eu tenho que saber identificar isso. Por quê? A palavra que pode ter outras classificações, além da CSI.
Aí, nós vamos para a parte da sintaxe. Por quê? Toda vez que você tiver uma CSI, aqui vai a regrinha básica da CSI, ó. Toda CSI, vamos marcar aqui, ó. Toda CSI, o que ela faz em relação à sintaxe? A CSI, ela inicia sempre ela faz isso, uma oração subordinada, substantiva. Ah, tá. Então, isso daqui é uma regra sempre da sintaxe. Sempre que eu tenho uma CSI, quer dizer que eu vou ter, ela sempre vai ter a função na sintaxe de iniciar uma oração subordinada substantiva. Isso é algo da sintaxe. Então, quer dizer que na morfologia eu já sei identificar a classificação dela. E se eu relacionar agora a sintaxe, ela vai ter uma função também para determinar que, a partir do que eu tenho uma oração subordinada substantiva. Essa é minha regra básica. E tudo isso daqui, ó, que todos os conteúdos sejam revisados, tem uma função em relação ao verbo esperar, tá? Essa oração inteira aqui, ó, o que ela faz? Ela é um complemento verbal da forma esperar. Então, ele é um complemento verbal de espero. E isso a gente faz pela relação entre a morfologia e a sintaxe. Então, não basta você estudar na louca, tem que fazer essa organização. Tudo por categoria, tá? Então, primeira coisa é essa, tem que entender que para você dominar a língua portuguesa, você precisa ter esse passo a passo, primeiro separar as categorias e ir por categorias. Maravilha. Então, já entendi essa parte aqui. Muito bem. Agora, você tem no seu material aí, você vai seguir essa ordem bem bonitinha. Como é que a gente faz o segundo passo? Então, ó, fechamos aqui o primeiro passo, tá? É fazer essa separação por categorias. Aí temos o segundo passo. O segundo passo é estudar o conceito de cada conteúdo. Eu preciso entender, tenho que saber o que é uma oxítona, o que é um substantivo, eu tenho que saber isso. Não é uma opção aqui. Eu preciso entender tudo isso. O que é cada uma dessas partes, tá? Ó, só um exemplo para você perceber isso na prática. Então, eu estou aqui no primeiro grupo que é a fonologia, tá? O que eu vou estudar na fonologia? Na louca? Não. Aí, ó, me acompanha em tela de novo, só para você perceber isso. Na fonologia e na fonética, nós temos, claro, alguns conteúdos que são primordiais. E você vai estudar isso aqui nessa ordem bonitinha, ó. Nós temos aqui, ó, emprego de fonemas, o que é uma letra, o que é uma sílaba, como é que a gente classifica em relação ao número de sílabas, o que é tonicidade, qual a posição da sílaba tônica, aqui vai influenciar muito a ideia das oxítonas e tudo mais, o que é um dígrafo, os encontros consonantais e encontros vocálicos, a acentuação gráfica, a separação de sílabas, emprego de hífen, novo acordo ortográfico. Então, a fonética e a fonologia, elas possuem alguns assuntos que são comuns a essa categoria. Então, você precisa estudar isso, ó, passo a passo, um por um. Todos esses assuntos aqui, porque um momento isso aqui vai ser importante para você entender algumas questões bem pontuais do português. Voltando aqui então comigo no quadro. Tá, então já entendi, ó, e você tem aqui no seu material bem organizado, tudo, ó, bem certinho, passo a passo que tem na fonologia. Aí temos a morfologia, que é outra parte aqui. Na morfologia, e você tem ali bem certo um passo a passo, o que é que eu estudo? Então, você tem que começar pela parte estrutural. Você tem que entender como é a estrutura e como é a formação das palavras. Porque isso aqui vai influenciar bastante quando você sabe como é que é um verbo, como é que eu conjugo um verbo, a flexão das palavras em singular, plural, como é que isso acontece? Só que você tem que saber que as palavras têm uma estrutura.
Então, você tem que saber o que é um raiz e um radical, o que é uma desinência, tudo isso, como as palavras se formam, a composição delas, se elas... Aí aqui você vai entender que algumas palavras se juntam sem hífen, outras com hífen. Então, tudo isso daqui vem da... Primeira coisa, não é direto para as classes de palavras, é estudar essa parte aqui, ó, estrutural. A estrutura e a formação. Porque daí você entende que as palavras, elas não são feitas na louca. Tudo tem uma regrinha pontual. E é daqui, dessa estrutura e formação, que você vai entender, por exemplo, como é que a gente vai flexionar uma palavra, aumentativo, diminutivo, singular, plural, feminino, masculino, tempos, verbais, presente, passado, futuro. Vem daqui essa lógica. Então, tem que estar aqui. Maravilha. Entendi essa parte inicial, aí você vai para a parte dos substantivos ou das classes de palavras. Então, você vai ter aqui no seu material bem bonitinho, ó. Substantivo, daí você tem lá artigo, depois tem adjetivo. Vai indo nessa ordem aqui. Você tem que saber que cada classe tem que ser estudada uma por uma, tá? Então, o que é que eu estudo quando a gente tem substantivo? Aí você tem aqui nesse material, você tem ali bem bonitinho, você vai estudar lá, ó, substantivos, o que são comuns, próprios, concretos, abstratos, coletivos, como é a formação, como é a flexão, tudo isso. Então, você vai estudar aqui. Aí você tem aqui, ó, sequencialmente, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Então, você vai dar uma por uma, tá? Uma coisa importante que você tem que saber, ó. Essas 5 classes aqui, nós temos o que a gente chama de classes nominais, ó. Classes nominais, tá? Por quê? Porque são classes que elas, uma se relaciona com a outra, uma influencia a outra. Sempre a mais importante é o substantivo e as outras 4 estão ligadas ao substantivo de alguma forma. Então, as classes nominais são importantes. O que você vai marcar aqui também, ó? Essas classes nominais são todas classes variáveis. Como assim? Por exemplo, artigo. Eu tenho o, os, a, as. Eu tenho artigo singular, masculino, o. E também o plural, os. Tem feminino a e o plural as. Então, a gente possui essa variação aqui. Muito bem. Aí, nós temos uma categoria que é praticamente única, que é o verbo, tá? Aqui nós temos as classes nominais e aqui nós temos o que a gente chama de classe verbal, tá? Só tem ela, porque, claro, é só o verbo que faz isso. E essa classe verbal aqui também é uma classe variável, porque o verbo ele tem muita flexão, tempo, modo, você tem muitas formas de ter um verbo singular e plural. Portanto, claro que ele vem de uma forma meio que única, tá? Porque o verbo ele dá sustentação à língua portuguesa. Aí, por fim, temos essas outras aqui, ó. Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Tem muita função, são classes importantes, mas são classes que a gente vai chamar de classes invariáveis, ó, elas são invariáveis e elas têm uma função essencial porque elas vão estabelecer relações entre as palavras. Então, o que mais vai acontecer é que elas vão relacionar as palavras, vão estabelecer relações entre trechos. Então, elas são muito importantes como conectivos. Então, veja que não é só você estudar na louca. Você tem que entender como cada uma tem uma função importante. Aí você tem aí no seu material passo a passo. Como é que eu faço uma por uma, como eu organizo, tudo bonitinho aqui. Tem que ter isso muito claro, tá? Começa pela estrutura e formação das palavras, aí vai para as 10 classes, uma por uma, para você entender o que eu estudo de cada uma delas. Aí, saiu da morfologia, vai para a sintaxe. Aqui na sintaxe é bastante coisa. Você vai começar pelos conceitos básicos aqui, ó. Básicos. Isso aqui é um conceito básico. Você precisa saber isso daqui, ó. O que é uma frase, o que é uma oração, os tipos de períodos que nós temos, como a gente organiza isso, tipos de frase, como é que a oração ela aparece numa frase, período simples, período composto. Aí você tem aqui, ó.
Nesse material também você tem toda uma organização ali, ó, da parte da sintaxe. Tudo que eu tenho que saber, passo a passo. O que é uma análise sintática, quais são os termos da oração, os tipos de períodos coordenado e subordinado, as formas de concordância, a forma de regência, colocação pronominal, emprego de crase e, por fim, a pontuação, tá? Então, essa é uma sequência lógica bem importante. Por que, por último, a pontuação? A pontuação, ela é feita por meio... As regras de pontuação, elas são praticamente todas pautadas na sintaxe. Então, você precisa entender tudo isso daqui para saber que praticamente 95% das regras de pontuação são determinadas pela sintaxe. Então, não dá para ir simplesmente, olhou assim, ai, vem uma vírgula. Não, tem tudo uma regrinha importante aqui, tá? Aqui é uma sequência bem importante para que você siga, para você não ficar refém da língua portuguesa. Então, tem uma sequência bem legal aqui, um passo a passo, até para você entender o que eu vou estudar, o que eu faço primeiro, depois segundo. Tem uma ordem aqui para você seguir, para não começar assim, eu vou começar pela crase, não. Tem que começar bem certinho aqui, ó, bem organizado. Essa forma, esse passo a passo, você vai perceber como o rendimento ele fica eficaz. Você percebe que há um rendimento mesmo quando você tem um passo a passo aqui. Não vai estudando assim sem ter essa organização. Organizar os conteúdos do português é metade do seu estudo. Então tem que ter isso muito bem bonitinho. Aí temos a parte da semântica, tá? Aqui você vai estudar muito a parte dos significados. E daí, depois de todo esse processo, vem a parte, é bem importante que muitas regras do português se dão pelo significado, pelo sentido. Temos a estilística, que você vai ter toda a parte de tipos a ideia de fala e escrita. Tem que saber que você fala de uma forma e escreve de outra. Ninguém fala como escreve ou escreve como fala, tá? Existem diferenças em relação a isso. Então, a estilística é bem importante. E, claro, por fim, a tipologia e gênero textual. Nós temos várias formas de construir um texto. Dissertação, narração, tudo isso. Então, você precisa entender todo esse processo. Cada texto tem uma estrutura. Ele é construído de uma forma. Não é assim de qualquer jeito. Existem padrões que devem ser seguidos. Aí, por fim, você vai para essa parte aqui conceitual. Beleza. Fechamos aqui, ó, grupo 1, que é primeiro fazer as categorias. Parte 2, entender o conceito de cada um aqui, você vai demorar bastante tempo. E agora, parte 3, como é que eu faço o meu estudo? Só os conceitos resolvem? Não. Aqui, os exercícios, eles fazem toda a diferença no momento de estudar. Então, eu posso estudar por meio de exercícios? Posso, tá? Mas sempre depende do nível em que você está. Então, eu fiz uma divisão ali para você entender isso daqui, ó. Nós temos um nível iniciante, tá? Aí temos um nível básico ali. Temos um nível intermediário aqui. E temos um nível avançado. Só assim, ai, puxa, põe que eu poderia estar no avançado já. Você vai chegar lá. É só seguir bonitinho aqui o passo a passo, ter paciência, tá? Isso aqui você não vai conseguir resolver isso aqui em 3 meses. Você vai ter que perceber que isso demora um pouquinho de tempo. Então, nível iniciante, nós temos algumas formas de estudar por exercício. Não adianta você dar um monte de exercício no nível iniciante, você vai ficar assim, acertei, por quê? Não sei, mas eu chutei, então não adianta. Aí você tem o nível iniciante, que são alguns assuntos, aqui você vai dar praticamente a fonologia, a morfologia, praticamente. Nível básico, você começa a estudar a sintaxe, alguns pontos iniciais da sintaxe. Intermediário, você aprofunda aquela parte mais difícil da sintaxe. E no avançado, você praticamente reforça tudo que você estudou. Então, isso daqui é importante também na hora de você organizar os exercícios, tá? Me acompanhe em tela ali, para você perceber como é que a gente faz essa organização. Como é que eu determino o tipo de exercício que eu tenho? Então, olha só. Nível iniciante. Você vai ter sim a parte da teoria, mas só a teoria não adianta. Só que você vai ter o seguinte, ó. Praticamente tudo é teoria, ó, o tanto de teoria que você tem que ter. Tem que fazer seu caderno de estudos e um pouquinho de exercícios, tá?
Só um pouquinho. Você vai fazer aquele exercício que você conseguiu resolver. Você, por exemplo, pegou um exercício e não deu certo. Passa para frente. Nível básico, aí você aumenta um pouquinho a carga de teoria e aumenta um pouco, aí diminui um pouquinho a teoria e aumenta um pouquinho o número de exercícios. Mas ainda a base no nível básico é a teoria. Aqui você vê uma vez a teoria, aqui você revisa a teoria, tá? A mesma teoria. Nível intermediário, você vai dar um pouco menos de carga à teoria e aumentar um pouco os exercícios. E o nível avançado, aí você vai fazer o quê? A ideia do nível avançado é o seguinte, você vai usar muito exercício e só vai para a teoria quando você precisar reforçar um conteúdo. Então, assim, volte para mim aqui no quadro. Você viu que tem uma tabelinha ali, eu até coloquei aqui no seu material para você entender como isso se organiza. Então, assim, ó, no nível iniciante, você vai fazer o quê? Você vai estudar primeiro a teoria. Você vai lá escolher um exercício. Aí você tem que ter um material didático legal, né? Livros de questões comentadas, livros de questões. Você pode baixar provas de concurso e tudo mais. Você vai fazer assim, nível iniciante. Você vai pegar um exercício, assim, não sei resolver, deixa de lado. Só vai resolver aquele exercício que você realmente conseguiu entender o que é para fazer e conseguiu, pela teoria, entender a resposta. Essa é a base. No nível básico, você vai, claro, resolver também exercícios, mas se você não entendeu, vai deixando aquele de lado, vai marcando, ó, esse exercício que eu não entendi muito bem, vou deixar para fazer outro momento. No nível intermediário, você já começa a intensificar isso. Aí você já pode resolver algumas questões mais complexas, mas ainda assim, se não entendeu, vai deixando de lado para você voltar àquela questão. Aqui já vale a pena você estudar também por os assuntos bem certinhos. Se depois por uma questão que você não entendeu, deixa separadinha. No nível avançado, aí sim você vai estudar aqueles conteúdos mais difíceis e vai ter que dar conta de entender o exercício e ligar a teoria. Aí no avançado você tem que dar conta disso. Então assim, nível iniciante você pega questões que tenham um assunto só, tá? Nível intermediário, no nível básico também. Nível intermediário, você começa a pegar aquelas questões em que há mais de um assunto por questão. Não só um assunto, você vai perceber que algumas questões, elas exigem mais de um assunto por questão. Aí, nível intermédio começa assim, e no avançado, aí você vai ter que pegar aquelas questões que misturam de tudo um pouco. Então, tem que fazer esse cuidado de, no começo, dar mais ênfase à teoria, pouco exercício. E gradativamente, vamos lá, você vai pegar um monte de teoria, um pouco de exercício no nível iniciante. Aí você vai diminuir a teoria e aumentando o exercício, até ser no avançado e mais do exercício e pouca teoria. Então, essa é a sua base. Tudo isso daqui é um passo a passo. Então, só para a gente reforçar. Primeira coisa, você vai dividir tudo por categorias. Depois, cada categoria, passo a passo, um conteúdo por vez. E exercícios, você vai fazer de acordo com o nível em que você está. Senão, você vai sempre ficar perdido. Legal? Então, a ideia é você ter uma noção geral de que português, se estudar certinho assim, dá certo. É só ter esse cuidado legal. Muito bem? Ainda vamos nos ver muitas vezes e você vai perceber que vai dar certo sim. Legal? Fonética e fonologia. Você olha assim, mas isso é importante? É. A fonética e a fonologia, elas dão conta das várias pronúncias que nós temos com as palavras, como é que a gente reproduz um som. E como a morfologia, ela usa todas as classes de palavras para delimitar algumas regras. A sintaxe usa as palavras para determinar as funções sintáticas. Então, você tem que saber como as palavras se organizam. E todas as regras que vêm amarradas a sons, vêm ligadas às questões desse grupo aqui, ó. Fonética e fonologia. Então, é importante que você entenda, é uma parte bem conceitual, bem direta. Isso aqui você vai perceber que você pode ter, ou às vezes numa prova mesmo, um processo seletivo aí, vestibular, concurso, exame de suficiência e tudo mais, questões diretamente ligadas à fonética e fonologia, ou às vezes é um conteúdo que não está de forma direta, mas você tem que ter esse domínio para chegar a fazer uma questão de forma direta. E também para a parte de escrita. Qual é um dos grandes erros de textos, de produção de textos, de redações? Um dos grandes erros mesmos, que aparecem com bastante frequência é não acentuar uma palavra, escrever com S em vez de Z, que são todos problemas ligados a essa parte aqui, que é a fonética e a fonologia.
Então, primeira coisa, qual o conceito que nós temos em relação à fonética e à fonologia? Tudo que a gente fala em relação à fonética e à fonologia é como nós representamos os sons que nós produzimos. Porque na fala, a gente fala, lógico, né? A gente fala e nós temos que representar isso na forma escrita. Então, a ideia da fonética e a fonologia vai trabalhar com a ideia de representação. Representar. Como é que nós representamos os sons na escrita? Como é que a gente faz essa reprodução? Então, uma dica bem legal agora para você, já vai tendo isso bem em mente. A gente tem que saber que existem as letras que são visualmente ali no papel. E nós temos a pronúncia, que ela é a parte da produção de sons, que isso aqui é diferente, tá? Nem sempre como você escreve é literalmente como você pronuncia uma palavra. Isso é importante que você entenda. Aí, vamos à parte de fonemas. O que é um fonema? Fonema é o som que a gente produz, tá? Cada som que nós produzimos é um fonema. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, vamos pegar a palavra bota e a palavra jota. A diferença entre as duas palavras é literalmente como elas são iniciadas e o fonema que elas possuem que é diferente, porque ó, elas são quase idênticas. Só que como ela começou com o fonema B e o fonema J, que a gente fala que é J, então nós temos palavras diferentes porque eles têm fonemas distintos, tá? Perceba que aqui é a forma de produzir o som que determina o fonema. Então, eu falo bota. Veja que esse O é O, bota. Se fosse, por exemplo, fogo, veja que o O já é fogo, já é fechado. Então, a forma de pronunciar, a gente chama de fonema, como você pronuncia. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra fogo, não dá para escrever fogo e como é que eu pronuncio? É só na hora de falar que você vai saber que fogo é fechadinho, não fogo, por exemplo. E isso é fonema, tá? Então, cuidado. Todo fonema tem a ver com som. Fonema é a parte de som, como é que você pronuncia alguma coisa. E nós temos alguns fonemas interessantes. Uma observação aqui em relação a que nem sempre a forma escrita vai ser o número de fonemas. A quantidade de letras nem sempre é a mesma quantidade de fonemas. Para ficar melhor, então, vamos agora para a tela. Me acompanhe em tela para você perceber essa diferença aqui. Então, por exemplo, olha o nosso primeiro exemplo de palavra que nós temos aqui. Temos a palavra casa. Então, nós temos, claro, ó, nós temos aqui, ó, 4 letras, não temos? Letra C, letra A, letra S, letra A. Então, nós temos 4 letras aqui. Só que você vai perceber que os fonemas é a forma de pronunciá-las. Então, eu tenho aqui, ó, essa palavra C, por estar ligada aqui à palavra A, eu não falo C. A gente pronuncia com o som de, como se fosse um K. Então, quais são os fonemas? Ó, casa. Inclusive, esse S aqui, ó, ele é um som de Z. Então, veja que nós escrevemos a palavra casa com C e com S, mas na pronúncia é K aqui, ó, e esse S não é S, é Z. Então, veja que tem sim 4 fonemas, porque nós temos 4 pronúncias aqui e 4 letras. Agora, olha a palavra chave. A palavra chave tem quantas letras? Tem 5, tá vendo aqui? 5 letras. C, H, A, V e E. Só que quando você pronuncia chave, veja que esse CH aqui, eu não vou pronunciar letra C e letra H sozinha. A gente pronuncia como se fosse um som de X. Então, quando eu falo chave, eu tenho chave. Nós temos 4 fonemas. Então, as letras são a parte gráfica que a gente percebe aqui. E os fonemas é a parte de pronúncia. Então, como é pronunciada uma palavra. Beleza. Olha a palavra canto. Canto, nós temos 5 letras. Maravilha, ó. Letra C, A, N, T, O. Só que na hora de pronunciar, você fala assim, ó, canto. Ó, aqui, eu não pronunciei a letra N igual navio. Esse A, esse N tá ligado para a letra A. E esse A fica can. Veja que eu não falo cam, pronunciando a letra N.
a gente tem uma nasalização. Então, são quantos fonemas? 4 fonemas e 5 letras. Agora, olha a palavra fixo. A palavra fixo tem 4 letras. Maravilha. F, I, X e O. Só que na pronúncia, esse X não é som de X. Por exemplo, eu tenho assim, ó, fixo. Na hora que eu pronuncio, é como se fosse uma letra K e uma letra S ali, ó. É como se fosse escrever assim, né, ó, fixo. Então, nós temos 5 fonemas. Por isso que você vai lembrar, o fonema tem ligação com a pronúncia e a letra é em relação à forma de escrever, tá? Então, essa é uma diferença básica. Voltando aqui, por isso que você tem que entender que há uma diferença clássica entre fonema, que é o som, e olha aqui a letra. A letra é a representação gráfica, tá? Então, é a parte gráfica, é a grafia que nós temos. Então, é diferente. Nem sempre uma palavra corresponde o número de letras e o número de fonemas. Fonema é o som e a letra é a parte visual ali, tá? Aí, uma coisa importante que nós vimos agora nos exemplos. As letras M e N, às vezes, não são vistas como fonemas quando elas estão juntas a vogais, por exemplo. Então, aqui, ó, cinto. Quando eu tenho essa palavra aqui, ó, esse I, esse N é como se fosse uma só, porque você não pronuncia cinto. Você fala cinto. Então, aqui nós temos um fonema só, 2 letras e um fonema. A gente nasaliza, tá? Por exemplo, se eu pego lá a palavra P mais A, pá. Se tem um P-A-M, pan. Veja que na pronúncia fica diferente. E o H não é fonema, tá? A letra H, ela pode se juntar a outras letras para mexer no som, mas sozinha ela não é fonema. Então, homem. Por mais que eu tenha esse H aqui, ó, homem, hoje, tá? Você perceba que não tem pronúncia nenhuma aqui. Então, essa é a diferença. Fonema e letra. Fonema é o som, letra é a parte gráfica. E nem sempre o número de fonemas corresponde ao número de letras numa palavra. Beleza. Cada palavra também, como é que ela é organizada? Por sílabas. Agora, marque lá. Toda sílaba, ela vai partir de onde? De uma vogal. A vogal sempre vai ser o núcleo de uma sílaba. Sempre. Eu posso então ter uma sílaba só com uma vogal? Posso. Aqui. Aqui. Então, eu tenho uma sílaba com uma vogal só. O que eu não posso ter é uma sílaba sem vogal. Então, a vogal sempre é o núcleo de uma sílaba, tá? E as consoantes vão se ligando às sílabas, as consoantes vão se ligando às vogais para formarem sílabas. Então, nós temos aqui, ó, nós temos todo o alfabeto, né? As vogais e as consoantes. E para formar uma sílaba, você tem uma vogal e junto às vogais, junto a uma vogal, você vai ligando consoantes. Então, cada sílaba tem apenas uma vogal, uma só, é o núcleo. E as consoantes podem ser 2 ou mais, tá? 1, 2 ou 3. Então, aqui, por exemplo, ó, fenômeno, sílaba fenômeno. Nós temos 4 sílabas. Intensidade, intensidade, tá? O normal é você ter uma consoante e uma vogal. Mas aqui, por exemplo, já temos 2 consoantes. O que eu não posso ter 2 vogais, mas 2 consoantes eu posso sim, tá? Então, essa é a base aqui de sílaba. Maravilha. Então, se eu for separar as sílabas, posso separar esse N daqui? Não, ele faz parte da sílaba aqui. Aí, quanto ao número de sílabas, cada palavra pode ter um número de sílabas determinado, tá? Então, é importante que você entenda que as sílabas, elas vão construindo as palavras, você vai juntando uma sílaba, 2, 3, 4, aí vai formando palavras aqui. Aqui nós temos palavras, que nós temos 4 sílabas, e aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Quanto ao número de sílabas, também tem uma classificação. Então, me acompanhe ali agora em tela, para você perceber isso, ó. Nós temos ali, ó, as palavras podem ser monossílabas. O que é uma palavra monossílaba? Monossílaba é que possui apenas uma sílaba. Então, por exemplo, pó, mel, mão. Então, são palavras que você não pode separar. Eu não posso ver isso daqui, por exemplo, ó. Na separação silábica, assim, ó, mão, assim, por exemplo. Isso aqui não existe, tá? Porque a sílaba é única. Nas dissílabas, é porque nós temos 2 sílabas, ó.
copo, hoje, aqui. Separando, ó. Copo, separa aqui, hoje e aqui. Então, nós separamos aqui 2 sílabas. Trissílabas, então, tri vem de 3, olha aqui, 3 sílabas, ó. Médico, aqui, concurso, lâmpada, tá? Então, nós temos aqui, ó, médico, concurso, lâmpada. Nós temos 3 sílabas aqui. E as polissílabas, poli é porque elas têm mais de 3 sílabas. Então, computador, primitiva, unidades, ó. Computador, primitiva, unidades. Então, essa é a minha classificação aqui das sílabas quanto ao número de sílabas que elas possuem, tá? Voltando aqui ao quadro, então, vimos o número de sílabas. Aí temos lá. Claro, a diferença entre numeração, é importante que você entenda isso. Então, eu posso ter palavras com uma sílaba só, 2, 3, 4 ou mais, sem problema nenhum. Aí temos também uma classificação em relação à posição da sílaba tônica. Aí é que você tem que entender muito bem essa diferença, porque toda palavra vai ter uma sílaba tônica, tá? Como assim? Nós temos as sílabas que são tônicas, sílabas que não são tônicas, então cada sílaba tem uma regrinha aqui, nós temos a posição delas, porque toda palavra tem sempre uma sílaba só, tá? Tônica, só uma. O que é a tônica? A sílaba mais forte, mais forte. Então, sempre que a gente trabalha com a ideia de posição de sílaba tônica, você vai entender essa regra aqui, ó. Nós temos que entender essa diferença entre posição da sílaba tônica e que sílaba tônica sempre é aquela sílaba mais forte, tá? E nós podemos ter uma sílaba bem forte e outras que não são. Então, como é que eu vou classificar as sílabas tônicas? Você vai sempre olhar de trás para frente. Por exemplo, nós temos aqui, ó, a palavra numeral. A palavra numeral, ela tem 3 sílabas. Maravilha. Aqui, a palavra numeral, eu sei que eu tenho que fazer uma contagem. E essa contagem é de trás para frente, assim, tá? E ela é assim, ó. De trás para frente, da direita para a esquerda. Essa aqui vai ser a última. Aí nós temos a penúltima e temos a antepenúltima, tá? Então, essa é uma diferença, ó. Eu conto sempre da direita para a esquerda. Última, penúltima e antepenúltima. Agora, só para a gente entender que a posição da sílaba tônica também traz uma classificação. Só que a gente precisa saber a distinção. Tá, o que é uma sílaba tônica e quando não tem sílaba tônica? E tem uma distinção aqui. Me acompanhe em tela agora para você entender essa distinção agora aqui, ó. Como é que a gente sabe que nós temos sílaba tônica ou não? Aqui é a nossa tonicidade, tá? Então, existe uma regrinha básica em relação à tonicidade, ó. Tonicidade da sílaba tônica, tá? A tonicidade vai dizer que algumas sílabas são fortes, outras não. Existe uma diferença aqui. Então, é assim, ó. A sílaba tônica é uma sílaba, a sílaba tônica, diz respeito àquela que é mais forte, tá? Que é pronunciada com mais intensidade, E a sílaba tônica, por exemplo, caderno. Eu tenho 3 sílabas, mas a sílaba der é a mais forte. Eu falo caderno. Saudade, eu não falo caderno ou saudade. A gente pronuncia sempre uma que é a mais forte. E sempre, cada palavra vai ter apenas uma sílaba tônica, tá? Maravilha. A sílaba átona é aquela pronunciada com menor intensidade ou menos intensidade. Então, na pronúncia, ela é mais fraquinha, tá? Então, por exemplo, copo, caneta. Veja que quando eu pronuncio, eu falo copo. O có é mais forte, esse pô é fraquinha, ó. Copo. Caneta, esse nê é mais forte. E esse cá e esse tá são as fraquinhas, tá? São as átonas. No caderno é a mesma coisa. Quando eu falo caderno, o der é a tônica. E esse cá e esse no são as átonas, porque são as mais fraquinhas, tá? Essa é a ideia aqui. E a gente tem também aquelas subtônicas. Como assim? Porque elas eram e deixaram de ser.
Então, aparecem palavras derivadas. Olha o exemplo aqui, ó. Cafezinho. A palavra cafezinho vem como derivada da palavra café. Na palavra café, café. Esse fé aqui é minha sílaba tônica. Quando você constrói uma palavra cafezinho, veja que no cafezinho, a sílaba tônica é esse zi aqui, ó. Essa é a tônica. Então, o café, antes, quando era só café, o fê é a sílaba tônica. Em cafezinho, ele perde, não é mais a tônica. A gente fala que é subtônica. A tônica é o café, esse zi, ó. Esse zi aqui é a minha sílaba tônica, aqui. E o fê é a subtônica, por quê? Ela é a sílaba tônica quando a palavra vem na forma primitiva. Então, essa diferença aqui, ó, em relação à tonicidade das palavras é importante para que a gente entenda que essa posição da sílaba tônica vai trazer algumas classificações. Então, volte comigo aqui no quadro. Então, já entendemos que nós temos a diferença entre a tonicidade. Então, a tonicidade das sílabas vai determinar o quê? Uma regra. Por quê? Conforme a posição da sílaba tônica, nós temos uma classificação das palavras. Então, você só vai classificar as palavras pela posição da sílaba tônica. As sílabas você conta assim, ó. Aqui é a última, da direita para a esquerda, penúltima e antepenúltima. Então, conforme a sílaba tônica aparece, dependendo do lugar em que ela está, a classificação fica diferente. E aqui é que você tem aquela classificação de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vem o quê? Dessa organização aqui e dessa posição da sílaba tônica. Então, me acompanha ali em tela de novo. Ó, aí nós temos em relação à posição das sílabas tônicas, tá? Ó, em relação à posição da sílaba tônica, nós temos então uma classificação pontual aqui, ó, bem bonitinha. O que acontece? Se eu tenho a sílaba tônica, está na última sílaba da palavra, eu tenho uma palavra oxítona. Se eu tenho uma sílaba tônica na penúltima sílaba, eu tenho uma paroxítona. Se eu tenho uma sílaba tônica na antepenúltima, eu vou ter uma proparoxítona. Essa é minha regra. Então, se a sílaba tônica, tudo isso daqui, ó, tem a ver com a sílaba tônica, ó. Sílaba tônica, sílaba tônica, sílaba tônica. Quando a sílaba tônica é a última, eu tenho uma oxítona. Quando é a penúltima, paroxítona. Quando é a antepenúltima, proparoxítona. Atenção que, com as oxítonas, às vezes, elas nem sempre vêm com acento. Podem ou não ter acento. Ó, então, papel, abacaxi e café. Você percebe que a última sílaba é mais forte. Papel e abacaxi não tem acento, e café já tem. Nas paroxítonas, a lógica também é a mesma, ó. Sonora, fonema, caráter. É a penúltima. Nem sempre leva acento. Proparoxítonas, único, tônica, sílaba, sempre levam acento. Essas daqui sempre vão ser acentuadas. Então, essa é a minha classificação em decorrência da posição que elas exercem numa frase, uma palavra. Maravilha. Voltando aqui no quadro, agora temos uma parte bem importante em relação aos dígrafos. O que acontece aqui, ó? Os dígrafos, eles são encontros, eles têm muito a ver com os fonemas, com os sons, ó. Dígrafo tem tudo a ver com o som, com a pronúncia, tá? Conforme você vai pronunciar as letras, tudo tem a ver. Então, a ideia é assim, para que haja um dígrafo, você vai ter duas letras, mas apenas um som, um fonema. Lembre-se de sempre quando eu falo fonema é som. Então, eu tenho duas letras visualmente, mas apenas um som produzido. Isso é dígrafo. Aí nós temos os dígrafos consonantais e nasais. Então, por exemplo, dígrafo consonantal, lá você vai ter o encontro de consoantes, tá? E é assim, ó. Por exemplo, a palavra carro. Você não lê assim, ó, eu quero um carro. Você não vai pronunciar assim a palavra, você fala, eu quero um carro. Então, na hora da pronúncia, você vai perceber que eu não separo, ó. Então, esse RR aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos duas letras, maravilha. Só que na hora de pronunciar, nós temos apenas um fonema,
Que eu não falo, eu quero um carro. Eu quero um carro. Então, quando a pronúncia você tem duas letras juntinhas e um fonema só, isso é um dígrafo. É consonantal quando são consoantes. E são nasais quando nós temos aquela junção das vogais com M ou N. Então, por exemplo, tampa. Eu não falo, eu quero uma tampa. Você não pronuncia assim, eu quero uma tampa. Não faz, você fala tampa. Então, esse AM aqui, ó, é o encontro, a gente vai nasalizar. Então, nesse caso, nós temos duas letras, mas apenas um fonema. Então, duas letras e um fonema. Essa é a diferença entre os dígrafos consonantais e nasais. Mas a ideia é sempre assim, você vai ter duas letras e um fonema apenas. Nós temos alguns dígrafos e alguns exemplos. Me acompanhe agora em tela para você perceber isso, tá? Quais são os dígrafos, então? Quando nós temos ali, ó, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, CH, NH, LH, GU e QU. Cuidado que vai ser dígrafo QU quando esse U não é pronunciado, tá? Então, ele não pode ter pronúncia. Vamos ver já um exemplo aqui. Aí, os dígrafos nasais, quando você vai ter uma vogal mais as letras M ou N ali juntas, tá? Então, exemplos, ó, o carro que nós já vimos, carro. Ó, RR aqui, ó, isso é um dígrafo. Passeio, SS. Nascer. Você não fala assim, nossa, nasceu. Você fala nasceu. Nasço, ó. Exceção. Chave. Ninho. Palha. Águia. Veja então que você tem ali, ó, a ideia dos dígrafos aqui, ó. E olha o aquele. Tá vendo aqui, ó? Aquele. Ah, ó, o U não é pronunciado. Muito bem. Tampa. AM. Empate. Conto. Interno. Então, são dígrafos. Você tem duas letras, mas tem apenas um fonema só. Então, ó, águia, por exemplo, você fala assim, aguia, né? Águia. Ó, o GU aqui juntinho, você não pronuncia o U. Então, no GU e no QU, o U não é pronunciado para ser dígrafo, tá? Então, essa é a base do dígrafo. Maravilha. Voltando agora aqui no quadro, temos nossos encontros consonantais. Ó, o encontro consonantal é assim. Tá, mas como é que você pode diferenciar um dígrafo de um encontro consonantal? O dígrafo, você tem duas letras e um som apenas. No encontro consonantal, você tem a ideia de ter consoantes juntas, mas cada consoante tem um fonema. Por exemplo, aqui, ó, plateia. Você percebe que se eu tirar o L, vai ficar pateia, né? Ó, plateia, tem o P e o L pronunciado. Ritmo, a letra T e a letra N tem pronúncia. Abster-se, BST, todos têm pronúncia. Então, nos encontros consonantais, a diferença é que cada consoante vai ser um fonema. E nos encontros vocálicos, aí nós temos noção de ditongo, tritongo e hiato. No encontro vocálico, cada vogal vai ter uma pronúncia. A diferença é que no ditongo não se separa, tá? Você não pode separar. Tritongo não separa. Hiato separa. Então, há separação aqui. Essa é a minha base em relação a encontros consonantais e que a gente fala de encontros vocálicos. Então, agora a gente vai perceber o que são ditongos, tritongos e hiatos. Essa é a minha base aqui. Antes de ir diretamente para essa classificação, quero que você entenda uma diferença básica entre vogal e semivogal. O que é uma vogal e semivogal? Vogal é quando você pronuncia a vogal de forma forte. Isso é uma vogal, tá? Então, A, E, I, O, U podem ser vogais quando elas têm a pronúncia forte. Quando ela tem a pronúncia mais fraca, é uma semivogal. Como assim? Exemplo aqui, ó. Olha a palavra, as duas palavras aqui, ó. Secretária, secretaria. Quando eu pronuncio, ó, secretária, só que não pode pronunciar assim, né? Secretaria. É pronúncia normal, ó. Quando eu falo, olha só, preciso falar com a secretária. Veja que na pronúncia, esse I fica mais fraquinho que o A. Fala assim, eu preciso falar com a secretaria. Você não fala assim. Falar com a secretária. Então, esse I fica mais fraquinho, ó. Ele tá fraquinho e o A tá mais forte. Então, aqui eu tenho uma semivogal, que é o I, e esse A é uma vogal. Já nessa frase aqui, ó. Eu vou ter que ir à secretaria. Veja que na hora da pronúncia, eu vou ter que ir à secretaria. Veja que o I é mais forte, só você pronunciar, ó. Secretária,
secretaria. Então, aqui o I é forte e o A é forte também. Então, nesse caso, nós temos duas vogais, tá? Então, eu só vou saber quando é semivogal pela pronúncia. Então, a pronúncia fraquinha, semivogal. Pronúncia forte, vogal. Aí, você vem, então, para a ideia de ditongo, tritongo e hiato. Agora, me acompanhe em tela para você perceber a diferença que nós temos. Então, é assim. No ditongo, a gente vai ter um encontro, né, de vogal e semivogal. Não nessa ordem sempre, tá? Não pode haver separação. Então, ele pode ser crescente. Como é que é um ditongo crescente? Quando você tem primeiro a semivogal, depois a vogal, que é o fraquinho e o forte. Decrescente, vem a vogal, que é a forte, semivogal, que é fraquinha. Temos também um ditongo que pode ser oral, que ele não tem nasalização. E o nasal, que é quando existe a nasalização, que aparece quando há letra M ou N, depois a vogal, em, in, on, ou tio, tá? Então, vamos lá. História. Veja que eu tenho história. Esse I é mais fraquinho e o A é mais forte. Então, é um ditongo crescente. Você não separa. Eles vêm juntinhos aqui, ó. Passou. Decrescente por quê? Forte e fraco. Também não separa. Memória é oral porque cada um é memória. Você pronuncia os dois. Coração, por que é nasal? Olha o tio aqui, ó. Então, nós temos essa diferença entre os ditongos. Tritongos, aí você vai ter assim, ó. Uma vogal no meio, semivogal e semivogal. Também não pode haver separação. Então, por exemplo, Paraguai. Veja que o A se destaca, ó. Paraguai. É oral porque não tem essa marca de nasalização, como o tio, ó. Saguão, tá? Então, nós temos a diferença aqui. E o hiato, nós temos duas vogais. Por isso que a gente sempre separa, ó. Sempre se separam, sempre, ó. Você não fala assim, nossa, que egoísmo. Você fala egoísmo. Então, você percebe que tem egoísmo. Veja que esse I é forte, não falo egoísmo, eu falo egoísmo. Se tem duas vogais, elas sempre separam, porque elas duas são fortes. Então, vai cada uma para um lado. Então, essa é a base que nós temos de classificação dos encontros vocálicos aqui. Legal? Então, voltando agora para mim aqui, é bastante coisa, só que perceba que a ideia da fonética e fonologia é a pronúncia, tá? Para ficar um pouco mais evidente essa noção, eu quero que você me acompanhe agora em tela para nós fazermos alguns exercícios. Então, vamos lá. Me acompanhe em tela aqui, ó. Nós temos a seguinte classificação, o seguinte comando. Marque a alternativa cuja palavra apresenta 5 fonemas. O que são 5 fonemas? 5 sons produzidos. Então, olha na letra A. Filha. Nós temos 5 letras, tudo bem. Mas quando eu tenho filha, veja que esse LH é como se fosse um som apenas. Então, nós temos 4 fonemas, não 5, tá? Molhada. Aí você tem aqui, ó, M-O, tem o L aqui, o A, o D e o A. Se for contar as sílabas, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, as letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que nós somos molhada. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas aqui. Aqui nós temos 4, aqui nós temos 6. Guerra. Veja que esse GU fica junto e esse R junto também fica junto. Então, tem, ó, guerra. Nós temos 4. Agora, fixa. Olha só, olha esse X aqui, ó. Eu falo fixa. Veja que nós temos aqui, ó, nessa construção, ó, nós temos fixa. Nós temos 5 fonemas na letra D, porque o X se desmembra. Fixa, como se fosse um K e um S. Ilhas, ó, o LH aqui representa um som apenas, tá? Então, nós temos 4 aqui. Portanto, o que tem 5 fonemas realmente é a letra D, com certeza. Próxima questão. Aí tá assim. Observe. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Assinale a alternativa incorreta. Então, se é a incorreta, é que está errada, tá? Vamos perceber aqui essa lógica aqui, ó. Tá assim. A palavra também contém 5 letras e 6 letras e 5 fonemas. Tá. Vamos aqui agora para o quadro, só para você entender a palavra também. Importante que você entenda agora a ideia de pronúncia, tá?
Se você for olhar só assim, ó, sem pronunciar, só pela regrinha, você tem o seguinte, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 letras. Muito bem, 6 letras. Se você for só juntar aqui, ó, ficaria como? Ó, vamos pegar aqui a palavra, vou colocar de novo aqui, ó. Se eu for olhar só regra pela regra, sem pronunciar, o que você vai ter aqui, ó? Também. Se você for usar só aqui, juntou a M e a N, então quer dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4 fonemas. Aí, ó, cuidado, o que vale é a pronúncia e não só a parte visual. Não, são 4. Me ajude, você fala assim, ó, também. Você pronuncia assim, nossa, eu também fiz isso. Não. Como é que você pronuncia? É como se fosse isso daqui, ó. Eu também fiz isso na pronúncia. Você não fala eu também. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Por isso que o também, a gente fala aqui, são 5 fonemas. E o que determina aqui? O som produzido, tá? Porque tem um i que aparece no meio do caminho ali. Voltando à tela, a palavra companheiros contém 12 letras e 11 fonemas? Não, aqui nós temos 10 fonemas, né? São 10, ó. Companheiros, tá? Então, nós temos ali 10 e não 11 fonemas. Por isso que ela está incorreta, que é a resposta da questão aqui. Na C, são exemplo de dígrafos. Realmente, ó, olho LH, companheiro, tem o dígrafo sim. Na letra D, são dígrafos que representam vogais nasais. Ó, mundo, cantarei, esse e esse an. E é um exemplo de encontro consonantal, que é o D. A letra E, preso, ó, encontro consonantal, nós temos 2 consoantes que cada uma tem um som sim, elas não perdem, não é um fonema só. Eu falo preso, o P e o R, eles se misturam, mas cada um tem a sua pronúncia. Então, a única incorreta realmente é a letra B, legal? Voltando aqui para mim. Então, veja que nós temos uma diferença básica dessa aula. Fonema é som, produção, e letra é a parte gráfica. A gente nem sempre consegue representar uma palavra como a gente pronuncia. Então, por isso tem que saber que existem diferenças e isso influencia muito a pronúncia, a nasalização, separação em sílabas, tudo isso influencia na hora de você saber a tonicidade de uma letra, de uma palavra, como é que ela funciona, tá? Então, aqui a base que fonema é som e letra é grafia, forma gráfica de você colocar uma letra ali no papel. E fonema é a forma de você pronunciar e isso determina muito depois a classificação em oxítona, paroxítona e proparoxítona, legal? Então, você sabe que para você estudar a língua portuguesa e dominá-la, é importante que você estude por categorias. Uma delas é a fonética e a fonologia. E dentro da fonética e da fonologia, o que é que nós temos? A acentuação gráfica. Então aqui, tudo que a gente vai falar em relação à acentuação gráfica é importante que você entenda que tem muito a ver com a produção de sons, com fonemas, com a entonação da palavra, sílaba tônica, tudo tem a ver com a parte de acentuação gráfica. É importante que você tenha bem em mente a diferença entre fonema, sílaba, tonicidade, sílaba tônica, sílaba átona, posição de uma sílaba tônica, tudo isso, porque são esses conceitos básicos que vão determinar aqui a noção de acentuação gráfica, tá? Então, essa é a parte importante. Agora, cuidado! Nem tudo que você olha em relação a uma palavra é acento. Nós temos alguns acentos gráficos que eles determinam, sim, a classificação de uma palavra, por exemplo, se ela é oxítona ou paroxítona, determinam a entonação de uma voz, da voz, muitas coisas relacionadas aos acentos. E temos os sinais gráficos. Os sinais gráficos não são acentos, é diferente. Acento gráfico é uma coisa, sinal gráfico é outra. Cada um tem uma função diferente, tá? Então, nós temos são 3 acentos gráficos e são eles que vão determinar as regras de acentuação. Então, me acompanha aqui primeiro. Nós temos aqui, ó, quanto aos acentos gráficos, nós vamos ter o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave. Então, cada um deles tem uma função diferente.
O acento agudo e o circunflexo, os dois são usados em sílabas tônicas, mas em todas, não, depende. O acento agudo é usado em sílabas tônicas abertas ou semiabertas, que elas têm um som mais aberto, tá? E o circunflexo é usado em sílabas tônicas com as vogais mais fechadas, tá? Então, essa é uma diferença básica. Mas tanto o agudo quanto o circunflexo, eles vão determinar, por exemplo, a classificação da palavra em relação à sílaba tônica. Se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, na classificação da posição da sílaba tônica, você vai usar isso daqui, ó. Você tem que olhar se o acento, onde está o acento agudo, se ele aparece ou não, ó, que é esse daqui, ou onde está o acento circunflexo, que é o chapéuzinho, tá? Então, são esses dois acentos que vão determinar oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, exemplo aqui, ó, dúvida. Então, olha aqui nosso acento agudo, tá? Sempre para lá, para a direita, ele tá, a direção dele é sempre assim. Único, ímpar. Então, perceba que essa sílaba aqui, ó, que tem o acento agudo, é a sílaba tônica, tá? No circunflexo, ó, câmara, você não fala câmara, tá? Por isso que a gente fala que ele não é aberto, ele é fechado ou semi-fechado. Você não fala câmara, você fala câmara. Aqui você não fala êxito, você fala êxito. Fenômeno, é fenômeno. Então, veja que esse circunflexo, ele fecha a pronúncia, tá? Então, e todos aqui marcam sílabas tônicas também. Já o acento grave, ele acontece quando existe o fenômeno da crase, que a crase, a base da crase, é a junção da palavra a mais a palavra a, ou, né, a palavra as. Essa é a base da crase. Então, quando é que vai aparecer a crase? A crase é aquele acento tortinho, ao contrário, tá, do agudo. Então, a crase acontece quando existe junção. Esse a com crase é a mais a. Esse as quais é a mais as quais. Então, é a junção do a mais a que decorrente disso eu tenho a crase. Então, o acento grave, ele não marca a tonicidade, ele só marca esse fenômeno da crase, só isso. Então, para classificar as sílabas, as palavras, quanto à tonicidade, eu uso somente o agudo e o circunflexo. Aí temos, isso são acentos, ó, marque lá, acentos gráficos. Aí nós temos os sinais gráficos, tá? O que são os sinais gráficos? Sinais gráficos, eles são marcados pela ocorrência que pode aparecer no meio de uma palavra sem problema nenhum, tá? Por exemplo, quando aparece um apóstrofo, a função dele é omitir um fonema, quer dizer, tem um som ali que está escondidinho. Olha o exemplo aqui, ó, gota d'água. Eu falo gota de água. Só que eu posso juntar e falar gota d'água. Então, o E que estaria aqui foi omitido e o apóstrofo, ó, marca essa omissão do fonema, tá? Isso pode acontecer. Não é em todo lugar, são alguns momentos em que isso acontece. Cedilha. Cedilha você só vai usar quando é com a vogal A, E ou U. Aí, quando aparece o cedilha, em vez de ser K, é Sa. Aqui você tem, opa, não é o CE não, é o O. K, ou vem o So ou o Su, tá? Então, vem assim, ó. Quando você vai usar o cedilha? Quando você tem a junção do A, do O ou do U. Quando é com a vogal E ou com a vogal I, você não usa nada. Quer dizer, posso colocar cedilha assim? Não, não existe, tá? Não existe cedilha quando é E ou quando é I. É só C e C, porque com o E já é o som de S. Então, quando aparece cedilha, a função é fazer com que esse K, Ko, Ku tenha som de S, tá? Um som de S. Então, como se fosse assim, ó, S, nesse sentido, tá? Por isso que a gente vai usar o cedilha. Aí temos aqui, ó, poça, tá? Então, esse C com o cedilha marca o sentido de S. É como se fosse assim, ó, escrever assim, né? Claro. Claro que não tá, a gente não escreve assim, só para você entender que é como se fosse assim. Mas aqui eu tenho cedilha para isso. Então, cuidado, não uso com C ou com Si, tá? É A ou U. Maravilha. Hífen também é um sinal gráfico, ele não influencia em nada, ele só marca que você vai usar quando? Quando há palavras compostas, que você vai ligar por meio do hífen.
Quando há, por exemplo, verbo junto com pronome, aí você tem que marcar com hífen. Na separação silábica, você vai usar o hífen. Então, ele é mais restrito, não é um acento, nada. É só um sinal ali que pode estar no meio da minha palavra. Tio, marque lá. Tio não é acento. Não, mas eu achei... Não é. O tio é uma nasalização. Então, olha aqui. Nação. Essa palavra não tem acento, tá? Nação, não é acentuada. Por exemplo, se eu pegar a palavra bênção, ó, bênção, tá? A palavra bênção tem acento circunflexo, porque eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Já vamos ver um pouquinho a regra aqui para frente, ditongo nasal. Mas o acento é só o circunflexo. Esse tio aqui é marca de nasalização. Não, então, senão eu teria a palavra com 2 acentos. Não. Português, a palavra só pode ter um acento, somente uma sílaba tônica, só, tá? Então, nesse caso aqui, você tem a marca de nasalização. E trema? Trema com novo acordo caiu, não se usa mais, só quando houver palavras estrangeiras. Senão, não usa mais trema, não se usa nunca mais, é somente quando for palavras estrangeiras, tá? Então, diferença entre acentos gráficos e sinais gráficos, a diferença bem importante aqui. Isso daqui te dá uma noção para você entender agora as regras gerais de acentuação. Tem que lembrar, sílaba tônica, toda palavra tem uma sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Aquela pronúncia mais forte de sílaba tônica. Todas elas pode ter uma sílaba tônica por palavra. E essa sílaba tônica, ora vem acentuada, ora não vem acentuada. Depende das regras de acentuação, tá? Aí, olha, marque muito bem isso daqui. Você vai deixar isso com azul, rosa, amarelo, purpurina, sei lá, o que você quiser. Para que você acentue ou não uma palavra, a base é você olhar o final da palavra, como ela termina. É a terminação da palavra que vai determinar se ela tem ou não acento gráfico. É esse finalzinho dela, tá? Então, o que você vai cuidar? Você vai ter que olhar 2 coisas. A sílaba tônica, então você tem que buscar o seguinte, ó. Tem que buscar, claro, a sílaba tônica. Você vai ter que saber que toda palavra tem uma sílaba tônica. Achou a sílaba tônica? Aí você olha assim, como a palavra termina. Dependendo da terminação dela, pode ou não ter acento. Então, aqui, ó. Claro que você já sabe que nós temos aquela divisão básica, oxítona, paroxítona, proparoxítona e temos os monossílabos, tá? Então, claro, porque eles também têm uma regrinha de acentuação aqui. O que você vai lembrar aqui, ó? Tirando as proparoxítonas, que sempre tem acento, as oxítonas, as paroxítonas e os monossílabos, a acentuação depende do quê? Do final da palavra, da terminação. Então, para você saber se leva ou não, se recebe ou não um acento, você vai ter que olhar o quê? A terminação da palavra. É esse finalzinho que vai dizer se ela é ou se não é. Por quê? As oxítonas, elas podem ter ou não acento, tá? As paroxítonas podem ou não. Os monossílabos podem ou não. Então, eles podem sim ter acento e não ter acento. Aqui, podem ou não podem. Podem ou não podem, tá? E isso, quem determina sempre é a terminação da palavra. É o final dela, como é que as letras que estão no finalzinho dela. Então, cuidado, senão você acha que pode ou não pode. Não, a única que não tem regra nenhuma em relação à terminação são as proparoxítonas, que elas sempre vão ter acento. Sempre, tá? Então, e outra, marque bem comigo agora. O que é que são oxítonas? Tem que ter isso muito claro. Nas oxítonas é quando nós temos aqui, ó, a última sílaba é a tônica. Lembra de achar a tônica aqui? Proparoxítonas é a penúltima sílaba, é a minha sílaba tônica.
Proparoxítonas, a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Monossílabos são palavras com apenas uma sílaba, tá? Marcando aqui, então. Cuidado com essa diferença aqui, tem que saber muito isso daqui. Então, primeira coisa que você faz, ache a sílaba tônica. Da sílaba tônica, você vai olhar essa palavra, como é que ela termina. Aí sim você vai dizer se ela recebe ou não acento. Me acompanhe agora em tela para você perceber isso então melhor e saber as regras bem certas de acentuação. Então tá assim, ó. Oxítonas são acentuadas quando terminam com A, E, O em ens. E cuidado que esse A, E, O em ens também quando vem seguidos de S, tá? Então é assim, ó. Como é que eu sei que é a sílaba tônica? Como já tem acento, fica mais óbvio, ó. Babá. Então terminou com A. Maravilha, recebe acento. Se fosse babás, seguido de S também ia dar certo. Você recebe acento. Vovó recebe acento. Ninguém recebe acento. Parabéns recebe acento. Então, quando tem uma oxítona terminada em A, E, O, em ens, e esse A, E, O seguido não de S, sempre levam acentos. Então, por exemplo, se eu pegar a palavra papel, ó, para você ver um exemplo de diferença aqui, ó. Papel. A sílaba tônica é a última, né? Você não vai falar, nossa, eu quero um papel. Eu quero um papel. Só que como esse papel termina com L, e eu só acentuo quando termina com A, E, O, ens. Então, por isso que papel nunca vai levar acento. Aí as paroxítonas. As paroxítonas são acentuadas quando terminam com L, N, R, X, I, Is, Us, uns, PS, ans, au, aqui seria ãos, ons e os ditongos. Então, é bastante terminação. Aí, e cada regrinha dessa é uma regrinha, tá? Olha só. Fácil, ó. Fácil, terminou com L, tá aqui. Pólen, terminou com N. Cadáver, terminou com R. Tórax, com X. Júri, com I. Lápis, IS. Vírus, us. Álbum, álbuns, uns. Bíceps, PS. Órfã, órfãs. Órfão, órfãos. Yandon, íons. Olha aqui, jockey, ditongo. Túneis, outro ditongo, tá? Então, as paroxítonas levam acento que termina assim. Então, por exemplo, olha a palavra caderno, tá? A palavra caderno, caderno, é uma paroxítona, mas não termina nem em O, esse termina com O. E não tem, ó, quando é só O, não leva nenhum tipo de acento, tá? E as proparoxítonas, todas são acentuadas, não importa qual. Aí não tem. Fenômeno, lâmpada, o final não interessa, tá? E dos monossílabos, eu só vou acentuar aqueles que são tônicos, ou seja, o que são monossílabos tônicos? Quando eles têm significado autônomo, tá? Eles são autônomos, têm uma autonomia, eles têm um sentido próprio, não preciso de outra palavra para serem entendidos. E quando que eu vou acentuar? Quando é A, E, O seguidos ou não de S, tá? Essa é minha base aqui também. E temos também os ditongos abertos, tá? Ó, ditongos abertos. Então, vamos lá. Pá, pés, pó. Pá, pés, pó. Veja que vai ter aqui. Como é que é um ditongo aberto? Por exemplo, céu. Céu leva acento. Se eu pegar o pronome seu, já não leva, porque ele é um ditongo fechado. É, por isso que ele é aberto. Céu. Então, um ditongo aberto aqui, tá? Então, por isso que aqui nós temos os monossílabos. Aí, o que você vai cuidar? Se as regras são pelo final, agora me acompanha aqui no quadro. Ó, então, por exemplo, vamos fazer aqui um quadrinho aqui, bonitinho aqui, ó, com aquele exemplo que a gente acabou de ver. Só para você ter uma noção aqui, ó. Ali nós tínhamos a palavra fácil, fácil e a palavra caráter. Tá, vamos lá. Caráter, beleza. Aí eu tenho aqui, ó, eu sei que fácil é uma paroxítona, caráter é uma paroxítona. Posso falar que o acento que elas recebem
pela mesma regra? Não. Como assim? Por que é que fácil tem acento? Porque é uma paroxítona que termina com L. Essa é a minha regra. Por que é que caráter recebe acento? Porque é uma paroxítona terminada em R. Então, são regras diferentes, não é a mesma regra. Cuidado! A mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar a palavra café e a palavra vovô, tá? Muito bem. Eu sei que café é uma oxítona, vovô é uma oxítona. Posso falar que a regra entre elas é a mesma? Não. Café é uma oxítona terminada em E, vovô é uma oxítona terminada em O. Então, são regras diferentes. Cuidado! Por isso que eu falei para você, ó. É o final da palavra que determina se ela vai levar acento ou não. E a regra é feita pela terminação. Então, cuidado quanto a isso, pra você não ficar refém, aqui acaba errando na bobeira. É o finalzinho que vai determinar se é ou se não é, tá? A regra sempre pelo final, como a palavra termina. Até porque nós temos palavras que não têm acento, mesmo sendo oxítonas. Nós vimos lá o papel. Ó, papel a gente viu que não tem acento, tá? E por que não tem acento? Porque é uma oxítona e ela é terminada com L, então não leva acento, tá? Lá o caderno, ó, caderno. É uma paroxítona, mas não leva acento. Por quê? Ó, porque ela termina com O. Então, eu só vou acentuar a palavra decorrente da terminação dela. Então, a regra se dá pela terminação. Portanto, aqui são regras diferentes, ó. Vou separar aqui, ó. Aqui são regras diferentes, A sílaba tônica é a mesma, paroxítona, paroxítona, mas a regra é diferente. A sílaba tônica é a mesma, oxítona, oxítona, mas a regra de acentuação é diferente. Cuidado, tá? Não é só porque elas são paroxítonas que elas levam acento, é por causa do finalzinho dela. Porque se fosse com hoje, eu não levaria. Por exemplo, se fossem aqui as minhas paroxítonas. Então, cuidado quanto a isso, tá? Bem importante perceber, então, a primeira coisa que você faz. Achou a sílaba tônica, você vai olhar o final da palavra, para verificar se recebe ou não acento. Como é que eu acho sílaba tônica? Ó, isso aqui é coisa lá de escola, tá? Primeira série lá. Você pode ou chamar a palavra ou cantar. Não faz diferença, tá? Mas fica estranho. Fica, né? Passa a pergunta, não tem problema. Por exemplo, aqui, ó. Como é que eu sei? Se você chamar a palavra papel, vem aqui, tá? Você não vai falar papel, vem aqui. Agora, se eu cantar papel, veja que a sílaba pel fica mais em evidência. Fica meio ridículo assim, sabe? Cantar ou ficar chamando a palavra. Mas você daí tem a certeza de que ela é. Por exemplo, ó, palavra, vem a palavra, palavra. Então, ou você canta ou chama, tá? Não faz diferença. Pode cantar baixinho, assim, chama baixinho, não tem problema. Mas a intenção é que você perceba que toda sílaba, toda palavra tem pelo menos, tem somente uma sílaba tônica, só uma. As outras são sílabas átonas ou subtônicas, mas tônica é somente uma. E, por causa da sílaba tônica, você vai olhar o finalzinho da palavra. Conforme a terminação, recebe ou não o acento. Sempre desse jeitinho aqui, beleza? Continuando, aí temos agora ali, ó, casos especiais. Ah, que bom! Em português sempre nós temos os casos especiais, tá? Isso não é uma coisa assim, sempre tem. Exemplo aqui agora, quando nós temos algumas ocorrências de verbos ligados a pronomes, especialmente o a, os, as, tá? Então, você vai perceber o seguinte. Olha essa palavra aqui. Se eu tenho hífen, quer dizer que eu tenho um termo para cá, um termo para cá. A palavra é uma palavra composta, mas eu tenho o verbo aqui, o pronome aqui. São duas que se ligaram para formar uma só. Então, aqui nesse vendê-la, o que você vai cuidar? Quando você fala assim, ó, vendê-la, vamos cantar. Vendê-la. Veja que a última é a mais forte, ó. Então, isso aqui é o quê? É uma oxítona. Ah, maravilha. Então, esse vender é uma oxítona. Perfeito. Agora, como é que ela termina? É uma oxítona terminada com E. Recebe acento? Sim. Toda oxítona terminada com A, E, O, em, ens, recebe acento.
Então, por isso que aqui tem que ter esse acento aqui. Agora aqui, partilo. Partilo. Ah, então tem aqui, ó, de novo uma oxítona. Maravilha. Só que termina como? Com I. Recebem acento as oxítonas terminadas com A, E ou em ens e os plurais. Isso aqui é I. Então, por isso que não tem acento, tá? Então, quando tem verbos ligados a pronomes, você vai olhar o finalzinho e vai verificar se recebe ou não esse acento aqui de acordo com a tonicidade também. A regra também é a mesma. Aqui também temos o caso de ditongos abertos no final das palavras. Tanto oxítonas quanto também os monossílabos, tá? Também acontece isso. Então, olha só. Nesse caso, papéis, tá? Então, eu sei que tá no final, na última sílaba. Chapéu, herói. Então, todo ditongo aberto, no final da palavra, vai receber acento, ó. Ditongo aberto no finalzinho, tá? Céu, claro que a monossílaba tem uma, então você sabe que vai ter acento ali, tá? O que acontece que a gente teve um novo acordo que fez alguma alteração é o seguinte. Se eu tiver um ditongo aberto na sílaba paroxítona, não tem mais acento. Olha aqui, ó. Fica assim, ó. Ideia, plateia, heróico. Então, veja aqui, essa aqui é a minha sílaba, tá vendo aqui, ó? Ó, termina aqui. Então, quer dizer que eu tenho um ditongo. E o ditongo está onde? Na sílaba tônica da paroxítona. Caiu, tá? Por isso, então, que não tem mais acento. Eu só vou acentuar o ditongo aberto quando está no final. Se estiver no meio aqui, ó, eu não acentuo mais, tá? O ditongo aberto. Só quando ele está no final da palavra. No meio, eu não acentua mais. Então, caiu isso aqui em relação ao novo acordo, tá? Então, essa é uma regra importante de casos especiais. Ó, casos especiais tem que ter um cuidado, porque às vezes cai bem isso aqui na hora da sua prova, tá? Vestibular, concurso, qualquer tipo de processo seletivo. Aí temos também uma parte importante que é em relação aos nossos hiatos, tá? Quando eu tenho i, is, us que formam o hiato, você sabe que no hiato a gente separa as vogais, tá? O que você vai cuidar? Eu só vou acentuar os hiatos, o i, is, us, quando eles estão ou sozinhos assim, ó, aqui, ou seguidos de s, só. Fora isso, eu não vou mais acentuar. Então, por exemplo, saúde. Como é que eu vou separar aqui, ó? Saúde. Ficou sozinho, leva acento, tá? Faísca. Faísca. Ficou sozinho ou seguido de s, leva acento. Essa é a minha parte aqui. Olha o ainda. Ainda. Eu separo, porque eu falo ainda, né? A gente tem o hiato aqui. Só que ele tá com N. Então, não vai acento. Só quando é sozinho ou seguido de S. Juiz, mesma coisa. Juiz. Ficou seguido de Z. Se fosse juíza, aí leva acento, tá? Mas aqui não recebe. Aí, só algumas observações. Ai, sempre tem aquela exceção? Sempre. Quando eu tiver um hiato seguido de NH, não leva acento, ó. Eu falo assim, ó, rainha, tá? Por mais que ele esteja sozinho, é porque depois dele tem um NH, daí eu não acentuo mais. E quando antes do I ou do U eu tiver um ditongo, também não acentuo, ó. Ficaria assim, ó, feiura, tá sozinho. Só que antes dele tem o quê? Um ditongo, então não acentua mais. A única exceção é Piauí. Piauí, que tem um ditongo, mas ele leva acento. Mas aqui é uma exceção, tá? Ó, isso aqui é uma exceção à regra. A regra é assim, ó. Se tiver I ou U sozinho seguido de S depois de NH, não leva acento. Se tiver ditongo antes, não leva acento. No resto, você segue a regra geral que tá aqui, tá? Muito bem. Aí temos o acento diferencial. Os plurais recebem o circunflexo. Eles têm e eles mantêm. Os verbos derivados deles, ó. Verbo ter e verbo vir, tá? Ó. Verbo ter e verbo vir. Eles vêm, eles convêm, tá? Ó, isso aqui é plural. No singular, o ter e o vir ficam sem nada. Ele tem e ele vem. E no plural? No plural vai ter, no singular vai ter, por quê? Aí eu vou ter assim, ó, ele mantém, ele convém. Eu vou ter uma oxítona terminada em
eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E ou em ense. Por isso que leva acento aqui. Trema, já vimos que não existe mais, somente quando for palavra estrangeira, então não tem mais. E aqui acento diferencial, por e por, preposição e verbo, pôde e pode, o tempo verbal, forma e forma, a forma da forma, tá? Mas aqui é facultativo esse acento aqui. E por fim temos a prosódia. A prosódia é o seguinte, nós temos algumas palavras que a gente acha que é, mas não é, tá? E a prosódia se dá pela pronúncia mesmo. Então, me acompanhe em tela, só para você verificar a prosódia. Olha só, são oxítonas. A gente não fala condor, é condor, tá? Então, aqui nós temos as oxítonas. Mister, então todas são oxítonas, ó. Mister, nobel, ureter, ruim, tá? Paroxítonas, austero, ciclope, recorde, caracteres, filantropo, pudico, rubrica, não é rúbrica. Proparoxítonas, aerólito, levedo, munícipe, tá? E, claro, são outros exemplos aqui, mas a prosódia se estuda esse tipo de fenômeno que a gente olha a palavra, quer pronunciar rúbrica, mas é rubrica, tá? Ó, isso aqui não existe, ó, que isso aqui a gente ouve muito por aí, ó, tá? Opa, faltou o i. Ó, não, isso aqui não existe, tá? É rubrica, assim, ó, o certo, e a gente pronuncia dessa maneira aqui, beleza? Então, voltando aqui pra mim, claro que nós temos muitas regras, muitas mesmo, tá? Não vou te enganar que é muita coisa, mas você percebe que dá para você entender quando entende a lógica da acentuação, tá? Para ficar melhor, agora vamos fazer alguns exercícios. Então, me acompanhe em tela. Olha o nosso comando aqui, ó. Com base na norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa que apresenta palavras acentuadas segundo a mesma regra gramatical. É a mesma. Então, vamos lá. E ele fala de palavras acentuadas. Já de cara tem tradição aqui. Tradição não é acento, porque o tio não é acento. Ó, tá vendo aqui, ó? Não tem acento aqui. Língua é uma paroxítona terminada em ditongo. Vamos lá. Letra B, prosódia e gravatá. Prosódia é paroxítona terminada em ditongo. Gravatá, oxítona terminada em A. C, porém, oxítona, olha aqui, terminada em E, e aqui não é acento, que é o tio. Letra D, independência, paroxítona terminada em ditongo, raríssimos proparoxítona. E a letra E que é a resposta, ó, países. Aqui eu tenho hiato, ó, eu tenho assim, ó, países. Traíra, traíra. Veja que é a mesma regrinha, eu tenho o i sozinho formando hiato. Então, por isso que a letra E, resposta da nossa questão. Vamos lá? Próxima questão. Assinale a alternativa em que as duas palavras são acentuadas de acordo com a mesma regra. Então, vamos lá. A regra tem que ser idêntica. Letra A, elétricos. Eu tenho uma proparoxítona possível, paroxítona terminada em L. Convém, oxítona terminada em e D, monossílabo terminado com E. C, estará, oxítona terminada com A, técnicos, proparoxítona. Residência, paroxítona terminada em ditongo e cópias, paroxítona terminada em ditongo. Esse S é para marcar o plural, que eu posso falar cópia também. Então, S só marca o plural. A regra é por causa do ditongo aqui, ó, tá? Então, letra D, minha resposta. E letra E, polícia, paroxítona terminada em ditongo, localizá-los. Oxítona terminada em A, por isso somente a letra D, resposta da nossa questão. Legal? Voltando aqui para mim, é bastante coisa? É. Muita regra? É. O importante é que você entenda que as regras existem, não é tudo assim, ai, na louca, ah, não. Existe sempre uma justificativa. A base é o seguinte, para você verificar se recebe acento ou não, você vai primeiro olhar a sílaba tônica. Se for proparoxítona, sempre recebe acento. Caso contrário, você achou a sílaba tônica, olhe o final da palavra. É o final da palavra que vai dizer qual é a regra, se recebe ou não acento. Sempre assim.
acha a sílaba tônica, olha o final da palavra. E é daí que você vai verificar qual a regra e se recebe ou não acento. Legal? Dá certo? Dá sim. É só você entender que cada regra existe e existe justificativa para tudo na língua portuguesa. Legal? Então, bons estudos e até um próximo encontro. Fala, galera! E aí? Gostaram da aula? Então, não deixa de comentar, porque o AlphaCom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!